Certa vez uma pessoa me disse o seguinte, né? Eu creio em Deus, mas eu não creio na Bíblia Sagrada. E por que eu não creio? Porque ela foi escrita por homens. Uma pessoa dessa não poderia morar em uma casa. Porque quem faz uma casa? Quem faz casa? Não pode tomar remédio, não pode andar de carro. Quem faz os carros? Não pode vestir roupas, porque ela não crê no que o homem faz. Agora, eu creio na Bíblia. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz que as Escrituras não foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então eu creio que Deus selecionou algumas pessoas. E quantos homens Deus selecionou para fazer essa obra extraordinária? Deus escolheu aproximadamente 40 homens entre o primeiro livro escrito e o último livro escrito. A Bíblia diz lá em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que todas as Escrituras é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Outra vez, um outro me disse o seguinte: olha, eu creio na Bíblia, mas eu não creio nela toda. Eu acredito que tem uma partes que são de Deus e outras foram inventadas pelos homens. Meu amigo, minha amiga, como é que você pode acreditar que Deus consegue mover todo esse planeta, que Deus é poderoso e não é poderoso para guardar a sua palavra, para proteger a sua palavra? Lá no livro de Isaías, diz o seguinte: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele fez a promessa que a sua palavra iria permanecer para sempre. A Bíblia é um livro extraordinário, mas por que nós chamamos de Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego, que significa coleção de livro, vem mais ou menos da mesma raiz da palavra biblioteca, que é aonde nós guardamos ali os nossos livros. A Bíblia tem 66 livros, divididos em duas categorias. Uma categoria, Antigo Testamento. Outra categoria, o Novo Testamento. O Antigo Testamento compõe-se de 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. O período entre o primeiro escritor, Moisés, e o último escritor, João, foi de aproximadamente 1600 anos. Moisés, ele começa escrevendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e muitos teólogos acreditam que também o livro de Jó, sendo o livro de Jó o primeiro livro a ser escrito. No caso de João, o último escritor, ele escreve o Evangelho de João, as 3 cartas de João e também o Apocalipse. Acredita que a 3ª carta de João foi o último de todos os livros a ser escrito da Bíblia, perto aí do ano 100 aí da nossa era. A Bíblia é um livro espetacular. Muitas pessoas já tentaram destruí-la e nunca conseguiram. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico no Antigo Testamento, o grego e o aramaico no Novo Testamento. O aramaico é uma modernização da linguagem hebraica. Apenas 2 escritores não são judeus. Um deles é o capítulo 4 do livro de Daniel, escrito por Nabucodonosor. E os 10 Mandamentos, que foi escrito, a única parte da Bíblia escrita pelo próprio Deus, em 2 tábuas de pedra.
Não havia capítulos e versículos. Os capítulos foram colocados muito depois da escritura estar totalmente pronta. E foi conveniado 1189 capítulos, compondo toda a Bíblia. Mais tarde, 300 anos mais tarde, foram subdivididos ainda mais em versículos, totalizando aí mais ou menos 31.100 versículos. Como compreender a Bíblia? O número maior é os capítulos. Depois vai ter geralmente 2 pontos e aí vem os versículos. Quando você tem 2 versículos, 8,9 quer dizer 8 e 9. Quando tem 8 menos 16, quer dizer, leia do 8 ao verso 16. Quando tem um ponto e vírgula, quer dizer que vai vir para um outro capítulo. Então, capítulo 8, ponto e vírgula, 9. Quer dizer, todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9. Eu gostaria de terminar essa reflexão lhe dizendo o seguinte: o inimigo sempre vai tentar colocar na sua cabeça que a Bíblia é grande, que você não consegue entender, que por isso deixe para outras pessoas estudarem a Bíblia e tentar compreender. Eu gostaria de lembrar para você o que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: desde os tempos de João Batista até o dia de hoje, o reino de Deus será tomado por esforço e sem se esforçar, ninguém vai alcançar o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te dê força para estudar a palavra de Deus.